Bom, as reuniões mediúnicas, numa das perguntas que eu fiz a um palestrante aqui na casa, que veio até Três Lagoas, eu perguntei se as reuniões mediúnicas estariam em processo de diminuição, né? Que passaria por um outro tipo de mediunidade que eu ainda não conhecia. E ele me respondeu que se houvesse essa situação da eliminação de uma reunião mediúnica de fenômeno, Kardec não teria, né, escrito o Livro dos Médiuns. Que o Livro dos Médiuns é exatamente para o preparo desse grupo que seria trabalhado ali. Eu notei, né, porque ele ainda não tinha ideia que a mediunidade seria essa mediunidade de 24 horas. Seria uma mediunidade só do tempinho ali. Outra coisa, se fosse para libertar espíritos que não foram preparados bem aqui, não é uma reunião mediúnica que atende 2, 3 ou 4 espíritos que resolveria o problema de todos os espíritos que estão lá aguardando essa oportunidade, né? E é lógico que não é por esse caminho. Alguns afirmam que essas reuniões mediúnicas, na verdade, é o único processo capaz de auxiliar esses espíritos que estão do lado de lá. Que lá eles não conseguem, né, serem orientados pelos espíritos de luz. E que eles teriam que receber esse auxílio aqui de nós, ainda bem cheio de probleminhas, que contribuiria com eles aqui, porque os seres que estão lá na luminosidade, já todo preparado já para esse tipo, eles não ouviriam, mas ouviriam nós. Então vamos falar um pouquinho sobre essa pergunta aqui, né? Fale sobre a mediunidade do futuro. Não vamos deixar a mediunidade do futuro ainda, vamos nesse fato Nesse que ponto você aqui? disse. Então, baseado na obra Nosso Lar de André Luiz, supondo que André Luiz seria aceito por esses espíritas que estudaram o espiritismo e perceberam que ele não começou com Kardec, porque é uma doutrina eterna, conforme a questão 145 do Livro dos Espíritos, e não terminou com Kardec, porque algo eterno não tem começo, meio nem fim. E ao mesmo tempo que Kardec, ele próprio, nunca afirmou, eu disse alguma coisa. Ele sempre afirmou, eu organizei o que me disseram, o que vieram até a mim. E antes ele pensava que as notinhas de rodapé eram dele. Mas ele percebe mais tarde, por ocasião da manifestação do Espírito de Verdade, que é o próprio Jesus, conforme lemos no Livro dos Médiuns e confirmamos no Evangelho segundo o Espiritismo, e fica muito claro que nem as notinhas eram dele só, mas orientados. Por isso que mais tarde, por ocasião dos princípios básicos, que em determinadas traduções aparecem como prolegômenos, então o ensinamento é nosso, quer dizer, não é vosso, não é seu, mas é nosso. Você está incluído porque você participou desse enredo. De modo que o Espiritismo caminha com o progresso e jamais será ultrapassado, porque ele passou o bastão tecnicamente, a parte filosófica em especial, para Leon Denis, que foi considerado o apóstolo do Espiritismo. E vamos ouvi-lo então. O Espiritismo não dogmatiza, quer dizer, dogma é aquilo que não pode ser mudado. Quer dizer, o Kardec escreve o Livro dos Médiuns e o Livro dos Médiuns sempre estará valendo. E não é assim que é o Espiritismo. Então, o Espiritismo não dogmatiza, não é uma seita nem uma ortodoxia. Muitos estão pensando que ele é uma seita, algo dogmático ou até uma ortodoxia, porque tem muita gente ortodoxa. É uma filosofia viva, patente a todos os espíritos livres e que progride por evolução. Então não faz imposição de ordem alguma, propõe. E o que propõe apoia-se em fatos de experiências e provas morais. Não exclui nenhuma das outras crenças, mas se eleva acima delas e abraça-as numa forma mais vasta, numa expressão mais elevada e extensa da verdade.
E no próprio ensino, ou nas obras de Kardec, na Gênese, por exemplo, no capítulo 1, no item 55, está exatamente assim. O Espiritismo não estabelece um conjunto de princípios absoluto, senão o que se acha evidentemente demonstrado ou o que ressalta logicamente da observação, entendendo-se com todos os ramos da economia social, quer dizer, com todos os segmentos filosóficos, científicos e religiosos, aos quais dá o apoio das suas próprias descobertas, assimilará sempre todas as doutrinas progressivas, que progride por evolução, conforme Leon Denis, de qualquer ordem que sejam, desde que haja assumido o estado de verdades práticas e abandonado o domínio da utopia, sem o que, se não fizer isso, ele se suicidará. Quer dizer, cessando de ser uma doutrina progressiva que assimila as verdades vindo de outros pontos, então, deixando de ser o que é, mentiria à sua origem, ao seu fim providencial. Agora, caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrarem que está em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria neste ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. E na Revista Espírita ele coloca também que a natureza não disse a sua última palavra. O Espiritismo assimilará sempre todas as verdades que progride por evolução. Então, todas as manifestações da consciência, da inteligência, etc. Então, será que não houve mudança nenhuma da época de Kardec na mediunidade até hoje? Se na própria obra de Kardec tem momento que de um parágrafo para o outro ele já atualiza o próprio pensamento? Será que quem assim fecha a questão no Livro dos Médiuns esqueceu que após o Livro dos Médiuns veio o Evangelho segundo o Espiritismo, veio a obra O Céu e o Inferno, a Gênese, tem anos da Revista Espírita, que saíam mensalmente, que deu origem aos volumes com 12 exemplares sintetizados. Então, será que não estudaram a obra de Kardec e perceberam que o pensamento dele evoluiu? Que seres como Leon Denis, sentado embaixo de uma árvore, recebia pela mediunidade intuitiva, num relance, em pouco menos de 2 horas, obra inteira ou obras inteiras, e outros luminares por sua vez? Então, hoje, nós compreendemos, porque a doutrina não obriga, ela não impõe, ela propõe. O que propõe é baseado em fatos de experiências morais levadas a efeito. Então, se as criaturas ainda desejam ou necessitam do fenômeno, pelo menos precisa compreender que a maioria das manifestações são deles próprios. Isso é Emmanuel que coloca em sua obra, e vários autores também. E isso aconteceu na própria época com o próprio Kardec, essas manifestações, porque ele é que descobre isso na sua época em primeiro lugar, que depois foi aprofundado por Leon Denis, por Gabriel Delany, por Alexandre Aksakov, por Ernesto Bozano, por Camille Flammarion, por Hebe Sajan, por vários outros luminares, como Gustave Gelei, como um médico, fisiologista daquela época. Então, quando nós vemos as chamadas reuniões mediúnicas e vemos claramente as expressões de subpersonalidades, de estados emocionais, psíquicos, até morais, manifestando da própria consciência, até estados virtuosos espirituais daquela consciência, que Allan Kardec tratou-se com o nome de animismo, só porque é meu o conteúdo não presta? Eu também não sou um espírito imortal? A habilidade não é tanto minha de encarnado quanto desencarnado, conforme consta no Livro dos Médiuns e na Gênese? Exatamente. Então, se eu compreendo a reunião mediúnica, se eu domino os meus talentos, se eu tenho controle sobre eles, porque o estudo é para isso, para que eu me conheça
conheça o que é mediunidade, para que quando se expressar algo do meu próprio universo, ou alguém, como o próprio Raul Teixeira narra, quando o médium estuda, quando o médium se moraliza, o máximo que o espírito pode dizer, eu estou aqui, posso? Eu que vou dizer se pode, se o momento é propício, se vai ser intuitiva, se eu vou ouvir, se eu vou ver, se eu vou sentir. Então sou eu que vou definir o meio de comunicação. Então, como eu falei, se alguém estudou pelo menos Nosso Lar, só Nosso Lar, eu não lembro de reunião mediúnica no umbral. E André Luiz sofria, o sofrimento era terrível. 8 anos de autopunição, de dilaceramento, porque era culpas, punições, etc. Agora eu lembro que quando ele reconhece e admite a existência de Deus, que ele não acreditava em Deus, Clarencio aparece de imediato ao lado dele. E parece que Clarencio teve cabedal, e assim como todos aqueles demais espíritos, como Veneranda e vários outros luminares, estavam lá para assistir os encarnados. Então você não vê na obra Nosso Lar uma afirmação dessa que não seria possível. Agora lá tem muito mais gente do que cá. E quando a coisa aperta por lá, como no caso na obra de Nosso Lar, o governador que queria recuperar a alimentação por meio da respiração, vieram 200 especialistas de um plano superior. Então, se a coisa aperta, eles pedem socorro para os universitários. Então, seria uma ilusão, encarnados, estropiados, que não mudam a si próprios, porque o Kardec foi muito claro, vaso sujo suja a água. E Manuel Filomeno de Miranda, mais claro ainda na obra Trilhas da Libertação, quando ele mostra, se realmente eu sei o que estou fazendo, se realmente eu tenho um preparo, e no simples culto do Evangelho no Lar eu sei que 6 horas antes já está chegando espíritos para assistir o estudo, e até onde me consta, no estudo do Evangelho no Lar, não tem manifestação mediúnica. E até onde me consta, na história de Francisco Cândido Xavier, João Nunes Maia e sua esposa viviam perturbadinhos. Emmanuel e Chico deu a eles um conselho. Estudem o Evangelho no Lar durante 6 anos. Vocês vão perceber que essas perturbações vão cessando e as coisas vão... E vocês vão receber ainda um presente no dia que completar os 6 anos. E até onde nos consta, ali foi evangelizados 221 espíritos altamente perversos e ignorantes. No Evangelho, não disse em reunião mediúnica. Agora, Kardec, percebendo isso, na obra Revista Espírita de 1868, no primeiro artigo do mês de novembro, ele fala que numa reunião de estudos, nós já estamos encarnados, para encarnados nos assistindo entre si. E, ao mesmo tempo, simultaneamente, através do estudo, pelas vibrações que são geradas num estudo harmônico, assistindo espíritos mais necessitados do que nós. Seriam chamados sofredores. Ou até perturbadores, por que não? E sendo assistidos por seres mais iluminados. Então, ele demonstrou que a reunião de estudo era a reunião de desobsessão, a reunião de evangelização, a reunião de assistência aos encarnados e desencarnados, tudo estaria acontecendo ali sem um sofrimento, porque ele próprio disse mais de uma vez, vaso sujo, suja água. E em Trilhas da Libertação, voltando lá para completar a informação, o máximo que eu poderia fazer é permitir que o Espírito chegasse próximo de mim, se eu quero ajudar de fato, não é a manifestação que ajuda. Então ele vai assimilar o energismo enobrecedor que vai confortá-lo, vai sair do meu psiquismo para o dele. E a parte que o perturba virá do dele para o meu. Eu vou segurar por alguns segundos, sem lamentação, se eu sei como fazer, e após isso, a espiritualidade vai tirar esse energismo deletério
vai ressignificá-lo e devolvê-lo à natureza e vai potencializar, doando-me até 1000 vezes mais do que eu doei a esse necessitado. Luiz Sérgio, em Cascatas de Luz, mostra algo semelhante a essa reunião. Então, ele queria assistir espíritos com o perispírito deformado, mas não poderia ser em reuniões que houvesse manifestações. Então, eles escolhiam aquelas reuniões onde os médiuns estavam orando. Eles criavam grupos para orar, para vibrar, para o que a gente chama fazer vibrações. Então, ele escolhia aqueles medianeiros cujos chakras eram conectados nos chakras perispirituais desses seres, e aquelas vibrações amorosas geravam energias para a reconstrução desses veículos. E assim várias histórias. Então nós aqui vamos ver se o simples manifestar e alguém doutrinar com palavras às vezes até decoradas, se isso resolve a moralização, porque mais uma vez eu volto à obra de André Luiz, na obra Nos Domínios da Mediunidade. Então veja o que André Luiz percebe e Alexandre esclarece. Então ele percebeu que o médium estava manifestando uma entidade e o doutrinador doutrinando. Mas André Luiz falou, mas esse espírito não está ouvindo o que o doutrinador está falando. E Alexandre fala, realmente não, mas olhe um pouquinho para baixo. Ele olhou no chakra cardíaco do doutrinador e saiu um jato de amorosidade tremenda, tamanha, que entrava direto no chakra cardíaco do espírito necessitado. Falou, isso ele está ouvindo. Então era palavras ou moralidade do elemento. Como você vê a moralidade na mesma obra, no capítulo 17, no trabalho de passe. O preparo, o estudo, o recolhimento, a seriedade. Pode ir. Aqui. Não, eu quase vi essa cena que você contou agora aí. Né? Você sempre fala para nós que não se preocupem, eu falarei com as suas consciências. Seria esse jato conectando a consciência com consciência. Né? Espírito, individualidade com a própria individualidade que está conduzindo aquela situação. É muito interessante isso daí. Eu quero voltar novamente a um tema, depois pular isso aí. Você falou que preparando homens no caminho do bem, teremos espíritos mais bem preparados e menos reuniões mediúnicas de desobsessão. O Raul falou ali, você pode me corrigir, sobre as crianças. Pouco ou menos valor se dá à evangelização infantil. E à juventude. E ali ele está falando que se nós prepararmos a evangelização infantil e a juventude, teremos homem de bem e espíritos bem preparados e melhorados lá. Então vamos espíritos comentar. Que se aprenderam a perdoar aqui, a reconciliar aqui, porque Joana de Ângeles, em uma de suas obras, ela narra que estamos aqui para reconciliar conosco mesmo. Eu não estou aqui para reconciliar com obsessores. Kardec também percebeu isso. E ele fala, Kardec, em Obras Póstumas, talvez a nossa tarefa é resgatar o obsessor. Então eu mudo primeiro, porque eu tenho a doutrina a meu favor, ele ainda não a conhece, e pela minha mudança eu levo comigo nesse campo vibracional. Porque se eu tenho ligações, cada mudança em mim, segundo Leon Denis, então a mudança que acontece em mim reflete no contexto. Quer dizer, todos os espíritos com os quais eu esteja conectado direto ou indiretamente, eles vão receber essa vibração amorosa quando eu mudo o meu modo de pensar, a maneira de coordenar os meus sentimentos, a disciplina no falar e a minha conduta na ação. Beleza. Eu quero lembrar também aqui, nós tivemos uma reunião quando você falou sobre o atendimento fraterno, né? Sem manifestação, sem nada. No último atendimento fraterno na nossa casa, uma das coordenadoras entrou de um jeito, solicitou o auxílio, né, fraterno dos espíritos que
estariam administrando aquela reunião por uma situação que não precisa falar. Eu, né, senti como ela entrou, só que no decorrer da reunião ela falou, opa, alto lá. Eu sei o que está acontecendo. Não é ele, sou eu. É o meu orgulho, o meu egoísmo que viu nele essa situação. Que bom. Agora sim eu estou melhor do que eu entrei. Então foi um atendimento fraterno sem manifestação. E ela, através dos estudos que estavam sendo ministrados, ela mesma, né, com o auxílio, lógico, da espiritualidade, mas com o esforço dela, ela conseguiu a alteração da vibração que ela chegou. Então, de repente, a situação que poderia eclodir numa manifestação era o conteúdo dela própria. Por isso que ela reconheceu, exatamente, antes que houvesse e consertou a própria trajetória. Então, muito, muito interessante mesmo. E voltando um pouquinho mais nas crianças, né? Uma pergunta de uma das pessoas que me encontrou essa semana, lembrando, comenta com o Sebastião, essas crianças parece que estão muito bem preparadas. Parece que, em vez de serem alunos, nossa, eles estão quase sendo professores diante dessa nova proposta de regeneração que você acabou de falar. Porque Kardec falava de coisas de criança com criança. Se nós ficássemos lá nas pancadas, ou então a própria nas reuniões, nós estaríamos falando de coisas de criança com criança. Só que nós estamos mudando, nós estamos transformando. Hoje não é uma conversa para criança, é para seres mais maduros. Então vamos comentar sobre esse assunto aí. E antes de voltar aí na criança, vamos lembrar com Kardec. Naquele momento, acreditarmos que no mineral, conforme está na questão 585 do Livro dos Espíritos, basta apertar o botão do meio, aí ele te ajuda. Aí. Então, na questão 585 do Livro dos Espíritos, ele fala que no reino mineral haveria só uma força mecânica, no reino vegetal a sensibilidade, ao mesmo tempo no reino animal os instintos, e no reino humano sintetizaria todas essas três facetas. Mas ainda na própria obra ele percebe que tinha mais um reino pré-humano entre o animal e o homem. E percebe que tinha sub-reinos entre animal e vegetal, entre vegetal e mineral. E percebe prontamente que o reino mineral já tinha algo diferenciado, porque Joana de Antes participou da codificação e mais tarde trouxe em sua obra que o sistema nervoso não começa nos crustáceos, conforme definiu André Luiz em Evolução em Dois Mundos, mas sim na seiva das algas verdes nos leitos oceânicos. Então, um pouquinho atrás. Então, se o sistema nervoso já está na seiva da água, das algas, basicamente isso é minério, reino mineral. Então, se ali já tem manifestações de sensibilidade, que era algo mais sensível que o nosso sistema nervoso, e ao mesmo tempo, Kardec já presencia na obra A Gênese plantas com instintos. E antes, no começo da obra, no Livro dos Espíritos, plantas não tinham instintos. Quem tinha instinto era só animais. E agora nós percebemos que no animal, atualmente, tem animal usando a inteligência, às vezes, melhor do que um humano. E tendo sentimentos de solidariedade e fraternidade que não é instinto. O instinto não programa, não tem atos solidários conforme aquela cachorrinha que vai lá na frente, come e lembra que os outros ficaram sem comer e leva. Isso não é instinto. O instinto pensa em si, defende o seu próprio quadrado, somente isso. Então, se no pré-humano hoje vemos os elementais, que Kardec lidou com eles também, e percebendo a expertise, espíritos como o anjo das crianças, que nós grafamos aqui no livro, no capítulo 6º. Então ele tinha um cabedal moral, parece que mais elevado do que humanos. Será que observou bastante os humanos para fazer menos besteira? Porque nós sabemos disso, eu posso aprender observando. Exato.
Então, muitos espíritas que não perceberam a evolução do pensamento de Kardec pensam que no reino mineral só uma força mecânica. Mas hoje a água foi classificada pela ciência como um ser vivo, que na intimidade de uma gota d'água tem seres com milésima de milímetro, conforme Camilo Flammarion, já com músculos, com nervos, com instrumento de nutrição, de locomoção, de percepção e já com a força e a velocidade de um cavalo a galope perseguindo o seu almoço nos abismos de uma gota d'água. Então, se na água já tem tudo isso, o que diria Kardec? Eu garanto a você que nenhuma das obras de Kardec ficaria como está se ele estivesse aqui, se ele voltasse agora. Sim. E com certeza ele já está manifestando em N consciências, porque ele acreditava que o espírito é como um sol. E ele, como o sol de nossas almas, porque é um dos mais lúcidos discípulos de Jesus, pode estar direcionando cada um de nós que quer de fato compreender a doutrina, que ele foi um dos organizadores mais lúcidos naquele momento, porque ela não começou com ele, então alguém organizou algo antes dele, como Zoroastro, Hermes, Trismegistos, vários luminares, até chegar à sua vez. Lembrando sempre que alguém chega, leva o conhecimento até um ponto e tem que aparecer alguém que pegue daquele ponto e dê continuidade, né? Exato. E porque hoje, senão nós ficaríamos presos lá nas pancadas, né? Exato. Que foi o primeiro hoje, trabalho. A gestação, já que nós vamos falar de evangelização infantil, vamos falar da evangelização juvenil. Então, basicamente, o líquido amniótico no qual o bebê está mergulhado é água. E mais de 85% do seu próprio corpo é água. E a água é um ser vivo. Um ser vivo que em meio segundo os pais transformam ela num veneno ou num medicamento. Que o espírito estaria sendo evangelizado no ventre por ocasião do culto do Evangelho no Lar, que se estuda, se planeja, sou eu que abro a lição, não transfiro a minha responsabilidade para os espíritos. Nem ao acaso. Nem ao acaso, sou eu que vou abrir o que eu necessito e desejo alinhar os meus pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes, assim como a parceira, porque nós almejamos conceber filhos. Então eu crio a ambiência para atrair espíritos segundo a ambiência que eu criei. E agora, após a concepção, vou me esforçar, porque ele aprende durante a gestação 10.000 vezes a mais do que depois que nasce. Então eu vou me esforçar na oração, no evangelho, em tudo que estiver ao meu alcance, na minha transformação, no meu conhecimento, porque eu estou dando a esse espírito aulas, instruindo-o para, ou ele instruindo-me, já que você disse, né, e é um fato, chegando gente mais instruída do que nós que estamos aqui. Então, por isso que a mãe fica mais sensível, mais sábia durante a gestação, o pai também, o lar muda totalmente a partir da visita desses espíritos mais capacitados. Mas se eu não criar a ambiência para que os elementos constitutivos do corpo, porque são elementos instintivos e também do universo das sensações, da força mecânica, né, das energias do pré-humano e várias outras dos humanos e até frações de forças angélicas, então eu estou criando a ambiência. Se essa ambiência não é harmônica, é mais instintiva do que intelectiva e afetiva, então esse corpo pode dificultar a manifestação desse ser. Então, quanto mais sutil forem os meus pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes, mais sutis serão os elementos para a confecção desses corpos. Então, quanto mais saudáveis, mais sutilizados os corpos, mais facilidade esses espíritos encarnantes terão. De modo que a evangelização, conforme dizia Napoleão, a educação, sinônimo de evangelização, começa 20 anos antes da concepção, ou antes do nascimento do espírito, melhor dizendo. Nascimento do corpo, porque o espírito já está lá. Aguardando. Então, o trabalho mais importante, mediunicamente falando, seria esse, porque a mãe está sendo uma médium fantástica.
porque ela é a única, segundo o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que de fato está incorporando um espírito. E isso se chama de incorporação, ele está dentro do seu corpo. As demais são manifestações. Então o processo começa aqui, a casa espírita como a extensão do nosso lar, é uma escola, mas Kardec fala que a primeira escola é o nosso próprio lar, a casa espírita seria o apoio, uma escola que ele vai receber novas instruções e exemplos. Lá. Aí, a partir dali, quando chegar na da adolescência, a continuidade para que ele chegue à madureza, né, para ser os novos ou futuros dirigentes com mentes mais abertas, né, com esse cabedal maior que está trazendo de outros orbes, de outras instâncias, para acelerar o processo regenerativo que está acontecendo por aqui. Sem dúvida nenhuma. Até numa das palestras tuas, você fala que no futuro as mães terão que se capacitar para serem mães. Terão que passar por um curso para ver se realmente, eu acho que até passa por esse curso. Você comentou do espírito, né, que recebe da mãe, por essas situações desarmônicas, um corpo que ele pode até não conduzir, e ele também pode abortar. Não, esse corpo não vai servir para mim nessa manifestação. Vem você que está à mercê do que você precisa. Troca-se o espírito para que ele assuma aquele corpo. Então a gestação hoje, né, que nós sabemos que não é só da mulher, o pai também está grávido, e a família, os avós, todo mundo, é de uma responsabilidade que eu vim aprender depois de muito tempo dessa responsabilidade, né? Aí nós poderíamos comentar mais alguma coisinha. E lógico, na evangelização infantil, falar de coisas sérias, porque ali não tem crianças mais. Então, levar o assunto sério, levar o evangelho na sua profundidade. Porque tem muitas pessoas que acham que falar de coisa séria com criança, eles não vão entender. E nós vimos na casa que muitas vezes nós ficamos pasmos com o que eles entendem do Evangelho. Exato. Então, hoje, quando lembramos do próprio Kardec como educador, como escritor, como cientista, como filósofo, como um evangelho vivo, ou evangelho personificado, o Kardec, o ser humano, acima de qualquer outra situação. Então, aí percebemos na sua tarefa, no seu esforço extremo, um projeto de educação do espírito, de todos os envolvidos, e ele próprio dizendo que tudo é espírito. Não usou essas palavras exatamente, mas na obra A Gênese está muito claro, já que o elemento que estamos falando trata-se dos fluidos propriamente ditos, não existe em todo o cosmos senão uma única substância primitiva. E não existe nada em a natureza, uma molécula, um inseto, um embrião, que não seja uma porção desse elemento individualizado, e que nós chamamos de o princípio inteligente do universo, que na questão 603 do Livro dos Espíritos, cada ser organizado de acordo com a obra que fosse construir e a capacidade que ele teria para gerenciar essa energia, assimilaria uma porção. Então, quando falamos hoje da evangelização, então nós estamos falando de alguém que vai verbalizar o que sente, o que pensa, usando os recursos verbais, e transferir para dentro de quem te ouve parte do seu próprio espírito, conforme o próprio Emmanuel coloca em sua obra, Ramatiz também na sua obra, Miramês, Joana de Ângeles e vários outros. Então, quando falamos dessas necessidades do estudo, compreensão e vivência consciente da doutrina dos espíritos, estamos falando de uma doutrina que a cada segundo chega informações novas. Então, se o próprio livro Despertar da Consciência, na 8ª edição, que nós pensávamos que estava pronto e pedimos desculpa ao leitor, na 9ª edição ainda vai ser mudada alguma coisa, porque percebemos num dado momento que nós falamos do conhecimento e naquele momento confundiu alguém e nós tivemos que mudar, então, conhecimento transcendente.
que naquele momento cabia, que em outro momento não cabia, às vezes, a palavra. E nós estamos percebendo isso. E o segundo livro já é esse próprio evoluindo, porque é algo desse desabrochando. Então é como se pegasse uma lupa e agora, porque nos passaram outro dia durante uma palestra que o original tem 23 mil páginas, 740 e poucas parece. Depois eu preciso ouvir a gravação para memorizar o original. E aqui tem apenas alguns fragmentos, que no próximo, mais alguns fragmentos e o conteúdo desse desabrochando e mais conteúdos desse livro original, como será com o terceiro e etc. A hora que sair o segundo, aí a gente volta nesse livro e vai transformar esse livro em 10 livros. Aí o primeiro capítulo vai transformar-se num livro de mais ou menos 100 e poucas páginas, e assim como todos. Nós vamos começar pelo final, o 10º capítulo, que vai ter pelo menos umas 180 páginas, o 10º capítulo. Após concluir isso aí é que virá o terceiro, e terminando o terceiro, volta no segundo e faz a mesma coisa, cada capítulo virando um livro. E para aqueles que querem e necessitam ainda do fenômeno, pelo menos tenha consciência do que está fazendo, para pelo menos não atrapalhar os espíritos, porque um médium inconsciente de um processo da bioenergia que está acontecendo numa sala ou na câmara de passe, na cabine de passe, gasta-se energia para isolá-lo, que daria para atender 29 espíritos sofridos. Então ele está ali achando que está impondo as mãos e fazendo um grande feito, não se preparou, não tem o energismo, ele pode asfixiar alguém, conforme está na Gênese. Então hoje, por misericórdia, ele é isolado. Só que para isolá-lo, não se já que não quer estudar, não quer se moralizar, então não participe de tal tarefa. Vai fazer faxina na casa, vai lavar os banheiros, que é tão nobre quanto, porque não existe tarefa melhor. Então existe tarefa onde eu faço de forma consciente e da melhor maneira possível. Encontramos muitas instituições espíritas que, em nome de realizar o trabalho de caridade, passam a desenvolver cada vez mais crescente número de sessões mediúnicas. Há centros que têm 10, 15, 20, 30, 50. Encontramos casas em que havia 70 grupos de mediunidade na instituição. E nós nos perguntamos, para que isto? Se as pessoas continuam desajustadas, desequilibradas, brigando umas com as outras, não tendo a mínima noção do para que serve a mediunidade no centro espírita, qual é o propósito do espiritismo diante da mediunidade, ou qual é o propósito da mediunidade em face do espiritismo. Muita gente não imagina a caridade, que também representa a evangelização da criança, para que ela não venha a ser um espírito necessitado de doutrinação. Pouca gente não se dá conta de que o trabalho de doutrinação mais eficaz, mais eficiente e mais devido deverá ser a do próprio médium, dos próprios dirigentes, e não doutrinação só de desencarnados. Então, todas as vezes que encontrarmos uma instituição dedicada quase que totalmente à prática mediúnica, tenhamos a certeza de que isso não é espiritismo.
A temática desse programa vai ser mais exatamente o que começamos no final do programa anterior. E antes de começarmos o nosso diálogo, vamos fazer um breve relato, um breve aquecimento, porque Allan Kardec, no início, ele nem acreditava nos espíritos, por ser um cientista, por ser um escritor, ou alguém que lidava com o mundo objetivo, mas sequer imaginava esse mundo subjetivo. E ele, ainda como aluno de Pestalozzi, e mesmo antes de ser aluno de Pestalozzi, ainda não conhecendo a doutrina, ele desejava sim uma ambiência que acolhesse todos os credos para que nós pudéssemos trocar ideias como livres pensadores. Como aluno de Pestalozzi, embora Pestalozzi entrava na consciência do aluno e trazia o seu conteúdo para fora e levava-os ao encontro da natureza para completar a instrução, ele não encontrou ali ainda as respostas para dar continuidade ao seu intento. Somente mais tarde, quando, por ocasião das Irmãs Fox, mais tarde das mesas girantes, e quando convidado, inicialmente ainda resistiu, dizendo que lidar com os espíritos seria tarefa para desocupados, mas ele se rendeu ao convite e começa o estudo em torno de 1855, para mais tarde, 2 anos após, já estar com a primeira edição do Livro dos Espíritos. Então, interrogando acerca das realidades que esta mediunidade para ele, além das mesas girantes, pancadas nas paredes e etc., culminou naquele instante na psicografia, após esses períodos de estudos e experimentação, na psicografia mecânica, que nós falamos, sem interferência da mediunidade, psicofonia e etc. E como vemos na sua própria obra, a interrogação da preexistência, da sobrevivência do ser, da origem do próprio universo, Deus como causa de todas as causas, a reencarnação como lei da natureza, a comunicação, o intercâmbio entre as diversas realidades, não só duas realidades, mas naquele momento ele já sabia dessas diversas realidades como cientista, como cosmólogo, como astrônomo, porque ele estudou mais de 30 ciências correlatas. E percebemos que ele começou na mediunidade no sentido mais primitivo do termo e terminou a sua tarefa em pouco mais de uma década, usando a intuição no seu mais alto nível. E vemos alguém dar continuidade, como Francisco Cândido Xavier, por exemplo, esse baluarte do Espiritismo. Primeiro, ele precisar vergonhosamente romper com o movimento espírita para que ele pudesse levar avante a sua obra, porque ele, na visão de muitos, era um obsediado, um louco, um visionário, algo parecido. E, embora ainda se valendo da psicografia mais mecânica, embora tendo um cabedal superior à maioria dos espíritos que por meio dele se expressaram, ele trouxe todo o processo de autocura e parece que ele deixou a cargo da humanidade o benefício e parece que esqueceu de aplicar nele, mas um dos seus pupilos, aplicando o processo de autocura em si, Edivaldo Pereira Franco, curando-se de várias problemáticas a partir dos insights das mensagens do Chico, mas ainda continuando com a psicografia, e Chico sinalizando que a mediunidade do futuro seria a intuição, como nós vamos ver daqui a pouco, com o próprio Chico, com Calderaro no Mundo Maior, com Emmanuel. E hoje vemos na obra de Joana de Ângeles, na obra Entrega-te a Deus, que a primeira tarefa de um médium seria a sua autoiluminação. E em momento nenhum a autora narra sobre reuniões mediúnicas, porque sabemos que as reuniões mediúnicas, conforme vimos com o doutor e mestre em física espírita consciente, como na vinheta de abertura, Dr. José Raul Teixeira,
que se as reuniões mediúnicas não servem para que os médiuns se modifiquem, se evangelizem, se moralizem, então para que serve? Porque nós temos a ingenuidade de achar que por manifestar um espírito estamos fazendo um grande feito. Quando, na realidade, se eu mudo, conforme está nas obras do próprio Kardec, que percebeu muito cedo e grafou na obra Viagem Espírita de 1862, que mais tarde Ivone do Amaral Pereira, sendo interpelada por jovens em busca de fenômenos, e antes de fazer os tais fenômenos, que ela era uma médium de efeitos físicos e várias outras mediunidades, ela disse: eu estou me lembrando agora, e o que eu vou dizer agora está na obra Ivone, a Médium Iluminada. Estou me lembrando agora da grande satisfação que tivera Kardec na viagem que eu citei, que deu origem à obra, quando encontrou grupos que não tinha mais a mediunidade ostensiva, nem a comunicação direta com os espíritos, e o que interessava a esses grupos era a vivência do Evangelho do Cristo, já estudado e facilitado pelos espíritos, porque o objetivo dos espíritos é estudar o Evangelho do Cristo, comentar, discutir e colocar esses ensinos ao alcance de todos. E o que já existia na doutrina de 1857, que saiu o primeiro volume do Livro dos Espíritos, até 1862, porque em 1859, no mês de março, ele soltou um artigo, no mês de maio outro, que a era da curiosidade do fenômeno já havia passado. Então já havia comprovado a preexistência, a sobrevivência do ser, o intercâmbio jamais cessará, porque é um fato incontestável e não depende de reuniões mediúnicas, dependendo sim do conhecimento e da moralidade do médium, e várias outras situações. E ele percebe que esses elementos participantes desses grupos, o que lhes interessava era a vivência do que já tinha sido compreendido e tinha como norma a caridade como um processo, como Kardec define nessa obra, de sublimação da personalidade, do que estava encarnado. E mais tarde na obra O Céu e o Inferno, ele como se decretasse ainda uma vez, porque naquele momento a era da curiosidade já havia passado. O da filosofia havia chegado, que era o estudo profundo para a compreensão das forças e das leis, e o da moral estava chegando. E, pelo jeito, para esses grupos já tinha chegado em 1862. E no livro O Céu e o Inferno, melhorados os homens não fornecerão ao mundo espiritual senão melhores espíritos. Então, o investimento dele era no encarnado, porque ele percebeu, por ocasião do estudo que foi levado a efeito nos artigos de dezembro de 1862, na Revista Espírita, que pior do que os obsessores seriam as nossas más inclinações. Então, são elas que os atraem. E ele percebe, por ocasião do Coronel M., que veio queixar-se que os espíritos estavam lhe perturbando, e ele, por conhecimento de causa, falou: não é possível, porque as más inclinações eram piores do que eles, então as más inclinações daquele moço é que estava os atraindo, se fosse o caso. Mas sendo possível, vamos supor que fosse possível eles lhe perturbar, você não iria vencê-los com baionetas. Então não é com essa guerra que você conhece. Então a guerra seria moral. Então torne-se mais forte do que eles moralmente, que você vence a batalha. E Kardec percebe muito cedo que reunião de desobsessão não funcionava se o obsediado não mudasse o seu comportamento. E até os próprios espíritos, conforme ficou também grafado na Revista Espírita, e mais tarde também ficou em obras póstumas, vieram queixar-se para Kardec. Acusam-no de certas contrariedades, desgostos amorosos e certas aberrações até das quais somos inocentes. E ele conclui que não raramente somos nossos próprios obsessores. E decreta mais uma vez: antes de quem quer que seja
almejar domar o mau espírito, precisa cuidar de domar-se. Por isso que há muito tempo a gente está falando, e não é uma profecia, é uma realidade, que as reuniões mediúnicas, nos moldes que Allan Kardec já aboliu naquele tempo, estão com seus dias contados. Porque nós estamos na era da transição planetária, no mundo de regeneração, no qual cada um será o templo de Deus. Mediunidade é 24 horas por dia. Eu nunca vi na obra de Kardec que mediunidade é só durante uma hora e pouco, um dia ou mais de um dia durante a semana na casa espírita. Mas conforme o Livro dos Médiuns, conhecimento de causa e os valores morais, a mudança moral do indivíduo é que dá a definição da sua própria mediunidade e as parcerias com as quais ele vai lidar-se. Então, fazendo esse introito, e alguns espíritas arrepiam-se quando nós falamos disso, por isso usamos a autoridade de Dr. José Raul Teixeira para nos dar um aval aqui, nos fortalecer. Pedimos socorro a ele, pela lucidez em pessoa, pela capacidade de conhecimento mediúnico e etc. E ao mesmo tempo, lembrar às criaturas que, se ainda desejam o mediunismo, o fenômeno, pelo menos sigam as normas que Kardec aconselhou no Livro dos Médiuns. Não entre, não pise numa reunião de fenômeno ou fenomênica sem conhecer toda a teoria a respeito da mediunidade, porque ele próprio, o Kardec, não admitia alguém participar de uma reunião mediúnica por curiosidade vã, ou na desculpa que eu estou ali, vou manifestar um espírito, você doutrina tal espírito, e nós estamos ajudando esses espíritos. Não é isso que vemos no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá está muito claro, quem ama em profundidade seus irmãos em sofrimento, isenta-se das angústias da alma, das dores do corpo. E qual o pensamento, qual o sentimento, qual o coração suficientemente perverso que resistiria ao contato do verdadeiro amor? Ele cede mesmo a contragosto. Eu não vi ele falar de reunião mediúnica ali no Evangelho segundo o Espiritismo, eu vi falar de uma mudança de um arrastando o contexto, como aconteceu com Leon Denis, que comprovou isso na prática também, como o caso de Gabriel Delane, de Ernesto Bozano, de Camille Flammarion, de Alexandre Aksakoff, de vários outros luminares que presenciaram essas realidades. Então vamos ver o futuro, porque já vemos muitas casas espíritas que os médiuns não manifestam mais espíritos. Porque os próprios espíritos, inclusive os ditos pretos velhos, caboclos, índios, conforme nós temos a notícia de um espírito que apresenta com o arquétipo preto velho, e no caso do Tupinambá, isso eu posso falar com conhecimento de causa e com autorização da Dona Rosa em Dourados, Mato Grosso do Sul. Ela é médio de manifestação. Então, usa o que nós chamamos de incorporação erroneamente. Então, o espírito Tupinambá manifesta através dela e ela já está quase entregando o bastão para sua filha Adriana, porque ela vem da Umbanda e agora no Espiritismo, e o próprio Espírito dizendo que com a Adriana não será da mesma forma que está acontecendo com a mãe. Ele quer parceiro a partir da mediunidade dela e não instrumento. Então, ele não vai manifestar através da Adriana, mas sim a Adriana vai sair do corpo e trabalhar ombro a ombro com ele, porque ela é um espírito também. Muito bacana. E fizemos até um ensaio com a Adriana, frente a uma plateia de quase 200 pessoas, ela saindo do corpo e pacificando vários espíritos que estavam manifestando através de uma tosse seca, que nós chamamos de manifestações emocionais. E naquele caso da tosse não eram entidades, eram manifestações dos próprios indivíduos que estavam na plateia. E a coragem do dirigente da casa, que suspendeu a chamada reunião mediúnica para que ela fosse ao vivo e a cores nesse novo formato,
E hoje vemos, né, dirigentes de casa quase enlouquecidos e os médios se vendo obrigados a mistificar para atender à vaidade dos tais dirigentes, sendo que na reunião que uma amiga minha participa, eu vou isentar de falar o nome dela por conta da casa que ela frequenta, porque senão ela vai ser levada para a fogueira. Então, os espíritos que manifestam nas reuniões que ela conduz são basicamente encarnados ou as expressões, manifestações dos próprios medianeiros. Raros são os espíritos desencarnados que expressam-se por lá. Então, os tempos são outros e a mediunidade precisa ser 24 horas por dia. E com a mediunidade intuitiva, que é fruto da vivência do indivíduo, onde quer que estivermos, nós podemos perceber um espírito necessitado, orientá-lo, sem precisar do processo ou das reuniões mediúnicas, que talvez não daria tempo. É ali, naquele momento, naquele lugar, que necessita-se da informação. Então, tendo a casa espírita o compromisso de escola, antes de ser escola, de um lar que acolhe, de uma escola que instrui, para que a criatura, por meio da instrução, se liberte através da vivência, pode transformar-se num hospital, mas cujos médicos são os próprios pacientes. Começar o trabalho. Como na casa espiritualista, vamos colocar assim, porque já não é mais totalmente a Umbanda e ainda não é o Espiritismo. Então está no meio termo, porque é um caminho. Então a casa é de acolhimento, de orientação e cura espiritual, sob a regência do pai Benedito, do pai Joaquim, pai João da Mata, vovó Maria Léguas e vários outros, né, espíritos que se apresentam com esses arquétipos, eles mesmos falam, acolher nós te acolhemos, como se fosse esse lar de esperanças. Orientar nós te orientamos, como se fosse uma escola que instrui. Agora, curar-se é contigo, porque foi você que criou a doença. E nós não temos a obrigação de curá-lo, porque nem Jesus fizera tal feito. A sua fé te curou. Então, baseado nisso, Casa Espírita como um lar de esperanças que acolhe, como uma escola de almas que instrui, ou como uma universidade. E, ao mesmo tempo, como um hospital que dá as diretrizes para que os pacientes comecem o processo da cura, aprendendo a orar, aprendendo a magnetizar sua água, aprendendo a usar a bioenergia, aprendendo através do culto do Evangelho no lar, do estudo, compreensão e vivência, do processo da oração, magnetização da água, bioenergia, a resolver a sua problemática sem ficar na dependência de tais casas espíritas.